Olá, pessoas, tudo bem? Bom, eu tava já finalizando esse vídeo e meu celular deu que tava cheio e cortou o vídeo, então vou falar tudo de novo, e talvez não com a mesma emoção, com as mesmas palavras, mas vou tentar. Vamos lá, gente. Há algum tempo eu queria trazer esse assunto que está aí, né, rondando a comunidade autista. E eu ainda não tinha tido tempo de me aprofundar, de ler melhor alguma coisa, mas já tinha escutado a opinião das pessoas que eu sigo e que eu tenho como referência, como eu já mencionei em outros vídeos, né? Doutor Lucelmo Lacerda, Paulo Liberales, doutor Tiago Castro. Então, assim, são pessoas, hoje são nomes que têm peso, né? Quando o assunto é o TEA. E todos eles foram unânimes, né, nas suas colocações e, obviamente, a minha opinião converge com o que eles falam, até porque não é um achismo, como eu sempre falo, né? É ciência, é o que é comprovado. Mas é um assunto, assim, que dá uma margem para a gente ter uma certa opinião pessoal. Então, vamos lá, eu vou trazer o assunto aqui. Algumas associações de autistas, né, procuraram o governo pedindo uma ação, uma intervenção contra as terapias comumente utilizadas para pessoas com autismo. Especificamente a terapia ABA, né, a análise do comportamento aplicado. Bom, qual é a alegação dessa gente? A alegação é que essas terapias elas são similares, né, a regime manicomial. E de acordo com esse povo, as cargas horárias excessivas de terapia, como é indicado em alguns casos, está privando a pessoa de estar em convivência com a sociedade, na escola, em outros espaços, em lazer, e tá lá, digamos assim, presa, né, numa carga horária extensa de terapia. Eu vou ser muito sincera com vocês. Claro que eu tenho uma bolha aí muito pequena, né, em relação a pessoas com deficiências. Mas eu não conheço casos, eu não conheço, gente, não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que eu não conheço casos de pessoas que têm uma jornada de, sei lá, 8 horas semanais de terapia e só terapia e mais escola. Obviamente que dependendo do grau de suporte que aquela criança, aquela pessoa precisa, talvez aquilo realmente seja necessário. Então vamos lá, eu vou falar do que eu tenho conhecimento. O médico do meu filho falou que a ciência comprova, isso daí não só o médico do meu filho, né? Todos os nomes, referências em autismo hoje em dia traz que a terapia mais comprovada, com eficiência, né? Com melhor eficiência para a pessoa do espectro autista é a ABA, análise do comportamento aplicado. Ok. Qual é a carga horária para se ter aí ganhos positivos reais, palpáveis? 40, se eu não me engano, 40 horas semanais. Ou 45 horas semanais. Eu não me lembro o que foi que ele disse. E aí que vem, quem é que consegue? Não só a criança não vai conseguir, como nós, cuidadores, também não vamos conseguir levar, manter, porque nós também temos outras coisas na vida para dar conta. E aí? É para levar 40 horas ou não é para levar 40 horas? Gente, é para levar o máximo que você puder, o máximo que a criança suporta. Quanto mais estímulo ela receber, mais chances de se desenvolver. E aí nós vamos ter dois assuntos que eu não sei se eu vou conseguir abordar aqui para não ficar muito extenso o vídeo, ou talvez eu faça em 2 partes, como eu já fiz em outros assuntos. Que é a linha desses seres que foram lá pedir aí, né, a ação do governo contra a terapia ABA. E nós temos uma outra linha de pessoas, e aí eu vou falar de pessoas que inclusive são palestras, pessoas estudadas com doutorado, falando que não leva filho para terapia porque autismo não tem cura. Então nós temos duas
dois pontos absurdos, né? De duas linhas que seguem aí e que não são de pessoas leigas, são de pessoas de dentro da comunidade que vivenciam, que estudam e estão levantando uma bandeira muito equivocada, que pode prejudicar sim muita gente. Então eu vou falar primeiro dessas associações que, né, estão pedindo aí essa ação do governo. Gente, por que isso não existe? Primeiro, quem é que lucra com a não terapia, né? Não oferecendo essas terapias? Os planos de saúde. Porque eu pago do meu filho exatamente para isso. Tem um pernilongo aqui me perturbando, não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo, não. E aí? Então não vamos... Aí quando aumenta a carga horária, tem que mandar relatório, tem que mandar isso, tem que mandar aquilo. É uma burocracia danada. Então, se você levanta uma bandeira a favor dos planos de saúde, automaticamente você já está contra as pessoas que precisam do plano de saúde. Mas vamos lá, vamos imaginar que eles, né, estão somente pensando de uma forma equivocada, que essas pessoas estão sendo privadas de outros momentos da vida, né, lazer, cultura, escola, sei lá o quê, por conta do excesso de terapias. E aí a gente vai analisar cada caso. Por quê? O meu filho só está conseguindo ir bem na escola. Hoje ele consegue, inclusive, ir para as terapias, sentar, esperar ser chamado. Ou se demorar mais, ele brinca, ele faz qualquer... não se desregula, não chora, porque ele faz terapia. E porque esses estímulos eles foram dados, estão sendo dados de maneira precoce. Aí vamos voltar lá à carga horária. Eu não tenho condições de oferecer 45 horas semanais de terapias. Eu trabalho, tenho muita coisa para fazer e esse menino também precisa ir para a escola, como todas as outras crianças. Mas para ele estar lá na escola, ele tem que ter habilidades, né, acadêmicas, pré-acadêmicas, mínimas habilidades para estar lá dentro, senão ele vai entrar e vai ficar em sofrimento. E aí as terapias precisam dar esse suporte para ele ter condições de frequentar uma escola. Para ele ter condições de ir no supermercado com a mãe sem se desregular na fila de um caixa porque demorou um pouquinho. Ou sem se desregular porque ele quer comer, morder ali um abacaxi. E aí você está dizendo que precisa descascar, que coisa e tal, que tem que levar para casa, que não tem uma faca ali e a criança não conseguir compreender isso. É a terapia que vai dar esse suporte para ele poder estar nos outros lugares. Isso é muito lógico. Então, se você tira a terapia e você taca num cinema, taca numa praça, taca dentro da escola, taca em qualquer outro lugar, você está fazendo o quê com essas pessoas? Isso não é inclusão. Para você incluir alguém, você precisa dar o suporte que ela precisa. E nem sempre esse suporte vai vir daquele local. Às vezes o suporte está lá na terapia para ela poder ir para aquele local tranquilamente. Então vamos lá. Esse grupo de pessoas estão levantando essa bandeira. Existem pessoas, existem muitas famílias abraçando a causa. E aí nós temos N motivos para isso estar acontecendo, mas um deles, né, o Dr. Paulo Liberalesso falou e assim, muito triste de se ver. Muitas vezes são famílias que não estão tendo acesso às horas adequadas, às terapias adequadas, e aí quando ouve esse discurso, elas se sentem confortadas, reconfortadas ou confortadas, né? Por quê? Se eu não posso dar para o meu filho o que ele precisa, e estão dizendo que realmente é muita coisa, então vamos deixar para lá. Então, beleza, então eu tô no caminho certo. Eu posso continuar e tá tudo bem. Não tá? Faça uma ação para que o governo oferte mais terapias adequadas para essas crianças e com, né, antecedência. Gente, é um assunto que realmente me desestabilizou. Porque ao invés de, não é possível que a associação, ao invés de estar lá brigando para que essas crianças que não têm acesso a nenhuma terapia ou a pouquíssima terapia, como uma fono, uma vez na semana, e uma psicóloga ou, né, uma terapeuta ABA ou TO, uma vez na semana,
que elas tenham o adequado, que seria pelo menos 5 vezes na semana. Pelo menos, o mínimo do mínimo seria isso. Não, eles estão brigando para pegar quem tem, porque quem tem mais de 40 horas semanais de terapia é plano de saúde. O SUS, infelizmente, não tem condições de oferecer isso. E aí, se você vai brigar, você vai encontrar apoio dessas operadoras aí, falando, é isso mesmo, tem que tirar, tá fazendo mal para o autista. Por quê? Porque eles que estão pagando. Eu vou pagar durante um mês a mesma coisa. Se aumentar o tempo de terapia do meu filho, vai dar gasto mais para eles. Eu continuo do mesmo jeito. Então, gente, é loucura em vários níveis. E aí, vamos lá, gente. Isso é muito perigoso, esse discurso tá muito perigoso, por quê? A gente sabe que a aba é a ciência comprovada, a gente sabe que a intervenção precoce é que dá resultado, que intensificar estímulo é que dá resultado. Agora vamos ao pulo do gato. O meu filho fica esse tempo todo em terapia? Claro que não. Como eu já disse, eu não consigo, ele não conseguiria, ok. Mas vamos ser racionais. O tempo que ele tá comigo, o que eu faço para estimular o meu filho? E aí eu preciso montar um cantinho lá na minha casa, com uma mesinha, comprar material assim, comprar material assado? Claro que não. Eu preciso aprender como estimular o meu filho de forma natural. Aí vem um pouquinho de Denver também. Então, assim, eu preciso estudar, eu, enquanto mãe, preciso estudar, preciso pegar orientações com esses terapeutas para saber como que eu vou fazer em casa. Então, quando o meu filho lá não falava nada, ele não apontava, não se sentava a olhar. E quando eu comecei a pegar para ele, filho, você quer o queijo ou você quer a torrada? E aí ele começou a apontar qual ele queria. Isso é terapia! Isso é terapia, gente! Isso é estímulo! Muita coisa eu tive que aprender para poder fazer com o Guilherme em casa, para que a comunicação dele, a nossa comunicação com ele, fosse uma comunicação mais assertiva e ele aprendesse, em contrapartida, a se comunicar com a gente. Então, o Guilherme não precisou ficar não sei quantas horas na terapia dentro da clínica, mas eu precisei sim estimular muito dentro da minha casa, ainda preciso. Então, quando se fala nesse montante de horas, significa que no máximo de ambientes que ele estiver e que for possível estimulá-lo, ele vai ter mais ganho e vai ter mais ganho rapidamente. A gente não vai na escola só uma vez na semana. As crianças vão, todo mundo vai, adolescente vai, faculdade vai. 5 vezes na semana. 4 horas diárias. É o mínimo. Para aprender até o final do ano. E pular ciclo a vida inteira. Agora imagine uma pessoa que tem um cérebro neurodivergente. Vocês realmente acham, as pessoas que estão apoiando isso realmente acham que é só botar para brincar? É só botar para ir no cinema, ir na pracinha? Então, gente, assim, cuidem dos seus filhos, não deem ouvido para esse tipo de baboseira, mas, acima de tudo, combatam essas informações que são perigosas, que são errôneas. Não caiam nessa falácia. Se esse vídeo chegar a alguém que dependa do SUS, levante um movimento, corra atrás, exija que essas associações busquem soluções, ajuda para as crianças que não estão sendo negligenciadas, não para aquelas que têm condições e eles estão querendo tirar. Então, é sobre isso. E aí, por que hoje me deu esse insight de gravar esse vídeo? A minha câmera já travou ali algumas vezes, não sei se vai ficar bom. Porque hoje caiu para mim um vídeo de um canal, é sobre autismo, mas eu nem consegui marcar ali o nome, é até bom porque eu não sei se dá processo, mas eu denunciei. E esse vídeo é aquele vídeo que o vídeo simplesmente começa passando lá aquelas escritas em folha, e a pessoa dessa página sobre autismo que fez esse vídeo, e é para vender alguma coisa porque tem o clique em Saiba Mais, mas é óbvio que eu não cliquei porque eu fiquei pé da vida. Ela fala que o ABA pode causar demência em pessoas com autismo.
E a palavra é essa que é utilizada. Então veja a gravidade da situação. E aí esse indivíduo que fez essa merda, ele simplesmente fala assim, eu descobri um modo, um jeito de estimular as crianças, não sei o que, uma frequência de som, blá 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 do caramba. Não tem embasamento teórico, não tem estudo científico, não tem nada. É um Zé Ruela jogando uma fake news e mais de 500 pessoas já haviam curtido isso. Óbvio que apareceu para mim por conta do algoritmo, né? Que trouxe. Mas assim, muita gente no comentário, condenando isso e coisa e tal, mas quando eu olhei mais de 500 curtidas, eu fiquei muito preocupada e aí me deu esse insight. Falei, gente, a gente precisa combater, porque não é só não curtir ou ignorar, a gente precisa mostrar que aquilo tá errado. Então, eu deixei vários comentários lá, falando que é absurdo, que devia ser denunciado, pedindo para as pessoas denunciarem. Eu denunciei a página, eu denunciei o anúncio. O anúncio foi denunciado por fraude e foi denunciado por disseminando uma informação enganosa, uma fake news, né, gente? E é isso que a gente precisa fazer. Com relação a essas associações, que procuraram o governo, o doutor Paulo Liberalesso, ele tem um ponto que é interessante e que, de certo modo, nos deixa um pouco mais tranquilo. Ele fala que não tem preocupação com o poder público, não tem preocupação com isso, porque é óbvio que eles vão ter aí os técnicos, as pessoas estudiosas para fazer análise de tudo isso e dar um parecer diante desse pedido absurdo, que obviamente vai ser negado, tem que ser negado, Porque todo mundo sabe que as terapias é o que dá resultado, é o que dá suporte para a criança, para a pessoa poder conviver com menos dificuldade na sociedade. Mas a preocupação dele é essa que eu estou falando. Esse discurso está atingindo que público? Que famílias? Que pessoas estão desistindo de levar os seus filhos para as terapias depois que ouviu esse discurso equivocado? Então é isso que nós precisamos combater. Tá bom, gente? Tá chegando aí no meu limite de tempo, Não quero me alongar, mas então a outra parte que eu fizer vai ficar, sobre aquele assunto das pessoas que não levam para terapia e pregam isso porque acreditam que as pessoas que buscam terapia para seus filhos estão querendo curar o TEA, e eu vou falar sobre isso também porque é muito importante e muito sério. Mas hoje fica a dica, quem puder compartilhar esse vídeo, se puder chegar em pessoas que às vezes está ali desanimado e tendendo, a acreditar nessas falácias, seria ótimo, porque não é para desanimar. Se o seu filho faz só uma fono na semana, faz só um TO na semana, e porque ele não pode, não consegue mais, ok, continua, estuda um pouquinho, procura orientações de como que você pode estar fazendo em casa na sua rotina, como eu falei. Não é montar cantinho, não precisa comprar material. Claro que se quem puder comprar material, tem alguns materiais que ajudam, que estimulam mais. Mas é na sua forma de comunicar, na sua forma de dar autonomia, de ensinar autonomia para a sua criança, é que vai valer como horas de terapia. É sobre isso. Não sobre enfiar crianças em clínicas por 40 horas, porque eu não conheço ninguém que faça isso. Então, por isso que o discurso é muito perigoso. Não tem ninguém sendo maltratado nesse sentido, de estar jogando dentro de uma clínica e ficando. E se isso acontece, aí até os próprios terapeutas teriam que ser denunciados, porque a gente sabe que as crianças têm limites, Que tem momentos que elas já estão cansadas, que não vai ter aprendizado. Ainda que ela faça 3, 4 vezes na semana só, vai acontecer dias. O terapeuta tem essa sensibilidade de falar, hoje ele não tá muito bem, Então eu acabei deixando só brincar, só isso, porque hoje aconteceu já com meu filho e tá tudo bem. Tem que ser prazeroso para ele também, e tem sido, Tem sido muito prazeroso pro Guilherme. Por quê? Porque ele também está se sentindo melhor nos outros ambientes, interagindo com os amigos, interagindo com o mundo que o cerca, tendo uma comunicação mais eficiente com a sua mãe.
Gente, isso não tem preço. Vai dizer que essa criança está sendo privada? Não, ela está, na verdade, ela está sendo privilegiada, porque agora ela pode conviver com os outros sem sofrimento tão grande quanto era quando estava sem terapia. Tá bom, gente? Então é sobre isso o vídeo. Terá um segundo momento e eu espero realmente que essa fala possa chegar aí ao maior número de famílias possível para poder levar um pouquinho de luz para quem por acaso estiver tendendo a cair nessa conversa, nesse discurso aí, tá bom? Até mais!